Capítulo 1. O encontro dos compositores. A tarde caía quente sobre São Paulo, e o trânsito da Avenida Paulista fervilhava como sempre. No 12º andar de um prédio comercial no bairro de Pinheiros, César Augusto ajustava os fones de ouvido enquanto olhava pela janela embaçada pela poluição. Aos 42 anos ele já havia composto dezenas de músicas para grandes nomes do sertanejo, mas ultimamente sentia que faltava algo, uma canção que tocasse a alma de verdade, que fosse além do romântico convencional. "Você tá pensando demais de novo, César?", disse Cláudio Noam, entrando na sala com 2 xícaras de café. Ele era mais novo, tinha 35 anos, barba rala e um jeito calmo de falar. "Relaxa, cara. A música vem quando tem que vir." "É que eu quero fazer algo diferente, Cláudio. Algo que não seja só eu te amo, você me deixou, sofri demais, sabe?" César pegou a xícara e soprou o vapor. "Quero falar de amor de um jeito profundo, verdadeiro." Cláudio sentou-se ao lado dele, pensativo. Nos últimos meses ele tinha mergulhado em leituras espirituais, textos bíblicos, poesias, filosofia. Algo no Salmo 91 e nas cartas aos Coríntios mexia com ele. Não era uma questão religiosa, mas sim existencial. O que é amar de verdade? O que significa entregar-se completamente a outra pessoa? "Ontem eu estava lendo sobre o amor em Coríntios", começou Cláudio, quase tímido, aquela parte que diz: "O amor é paciente, o amor é bondoso." Mas pensei, e se a gente pegar essa ideia e transformar em música, não de forma religiosa, mas humana, falar dos sinônimos do amor? César parou de mexer no café e ergueu os olhos. "Sinônimos? É, tipo, amor é paixão, desejo, entrega, medo, coragem, tudo ao mesmo tempo." A gente podia explorar isso. Um silêncio respeitoso tomou conta da sala. Lá fora, a cidade continuava acelerada, mas ali dentro, algo começava a nascer. César pegou um caderno velho, manchado de anotações antigas, e escreveu no topo da página: "Sinônimos." "Vou ligar para o Paulo Sérgio", disse César, já com o celular na mão. "Se a gente vai fazer isso, tem que ser com ele também." Paulo Sérgio Vale era o 3º pilar daquela sociedade criativa. Morava em Goiânia, mas estava sempre disponível quando César e Cláudio precisavam. Ele tinha um talento especial para melodias que grudavam na cabeça, aquelas que você cantarolava sem perceber. 3 dias depois, os 3 estavam reunidos no estúdio. A sessão começou no meio da tarde e se estendeu pela madrugada. Entre violões, gravadores analógicos e folhas de papel rasgadas, eles foram construindo verso por verso. "Amor é fogo que arde sem se ver." Cláudio citou Camões, rindo. "Clássico demais, né?" "Mas é isso?" Paulo animou-se. "A gente pode brincar com essa ideia. Usar metáforas, opostos, paradoxos. Amor é doce e amargo. É paz e guerra." César dedilhava o violão, buscando um tom que traduzisse aquela complexidade. A melodia precisava ser suave, mas com peso emocional. Não podia ser óbvia. Depois de horas, encontraram um arranjo em tom menor, melancólico, mas com momentos de esperança. "E se a gente colocar uma voz marcante para cantar com a dupla?", sugeriu Paulo. "Alguém que tenha essa pegada de verdade, de raiz." "Zé Ramalho", disse Cláudio como se fosse óbvio. "Imagina a voz dele entrando nessa música?" Os 3 se entreolharam. Zé Ramalho, o paraibano de voz rouca e poética, era uma lenda viva. Conseguir a participação dele seria um sonho. "Vamos terminar a música primeiro", ponderou César, sempre o mais prático, "e depois a gente pensa em quem vai gravar." Ao amanhecer, Sinônimos estava pronta. A letra falava de amor com honestidade crua, sem fantasias, sem finais felizes garantidos. Falava de entrega, de risco, de aceitar o outro com todas as imperfeições. Era uma canção madura, para quem já tinha vivido, sofrido e amado de verdade. Capítulo 2. O caminho até Zezé de Camargo em Luciano.
2 semanas depois, César estava em Goiânia, na casa de Paulo Sérgio, preparando as demos da música. O plano era simples: oferecer sinônimos para Zezé de Camargo e Luciano, a dupla mais poderosa do sertanejo brasileiro naquele momento. Se eles topassem gravar, com a participação de Zé Ramalho, seria o estouro. Você já falou com o empresário deles? Perguntou Paulo enquanto queimava CDs com as faixas. Falei. Ele disse que eles estão escolhendo músicas para o próximo álbum, mas, cara, tem muita gente mandando material. Vai ser difícil. Cláudio, que estava esparramado no sofá, suspirou. A gente fez o nosso, agora é torcer. Passaram-se dias sem resposta. César ligava, mandava e-mails, mas o retorno era sempre vago. Estamos analisando. Eles vão ouvir em breve. A ansiedade crescia. Músicas assim não apareciam toda hora. Eles sabiam que tinham algo especial nas mãos. Enquanto isso, do outro lado do país, em São Paulo, Chitãozinho e Chororó estavam em outro momento de suas carreiras. Veteranos, respeitados, mas sempre em busca de renovação. O álbum Aqui o Sistema é Bruto estava sendo gestado e eles queriam músicas que tivessem peso, que representassem sua maturidade artística. Chitãozinho, o mais velho dos dois, era conhecido pela intuição afiada. Ele sentia quando uma música tinha alma. Chororó, por sua vez, era mais técnico, analisava arranjos, melodias, estrutura. Juntos, formavam um filtro rigoroso. Certo dia, o produtor musical responsável pelo álbum chegou ao estúdio com uma pilha de CDs. Trouxe umas músicas novas para vocês ouvirem, disse ele colocando os discos sobre a mesa. Tem de tudo, românticas, animadas, baladas. Chitãozinho pegou um dos CDs e leu o título escrito à mão. Sinônimos: César Augusto, Cláudio Noam, Paulo Sérgio Vale. Essa aqui não é para vocês, não? Avisou o produtor rapidamente. Foi feita pensando na dupla do Zezé e Luciano. Acabou vindo junto sem querer. Mas Chitãozinho já tinha colocado o disco no aparelho. Os primeiros acordes preencheram o estúdio. A voz da demo, simples, mas emotiva, começou a cantar. Amor é isso, amor é aquilo. Chororó levantou a cabeça, atento. Chitãozinho fechou os olhos, absorvendo cada palavra, cada pausa, cada nota. Deixa tocar até o fim, pediu Chitãozinho, levantando a mão. O produtor ficou calado. A música seguiu, envolvente, melancólica, verdadeira. Quando terminou, Chitãozinho abriu os olhos lentamente. Essa música é nossa, mas, Ti, ela foi feita para... Não importa, essa música é nossa. Ele olhou para Chororó. O que você acha? Chororó sorriu, balançando a cábia. É forte, muito forte. E se a gente chamar o Zé Ramalho para cantar com a gente? O produtor engoliu seco. Sabia que quando o Chitãozinho decidia algo, não havia volta. Vou ligar para os compositores agora. Capítulo 3. A decisão que mudou tudo. César estava no trânsito, voltando de uma reunião em uma gravadora no centro de São Paulo, quando o celular tocou. Era um número desconhecido. Alô? César, aqui é Marcelo, produtor do Chitãozinho e Chororó. O coração de César acelerou. Oi, Marcelo, tudo bem? Cara, preciso falar com você. Vocês mandaram uma música chamada Sinônimos, certo? Mandei sim, mas essa era para a dupla do Zezé. Eu sei, mas aconteceu uma coisa. O Chitãozinho ouviu por acaso e ele quer gravar. César quase bateu o carro. Encostou no acostamento tremendo. Como assim? Ele ouviu? Ouviu e não quer nem discutir. Ele disse que a música é dele, quer gravar com o Zé Ramalho do jeito que vocês pensaram. Vocês topam? César mal conseguia processar. Chitãozinho e Chororó eram gigantes, lendas vivas. Ter uma música gravada por eles era o sonho de qualquer compositor. Claro que a gente topa. Caramba, Marcelo, que notícia. Ótimo. Vou mandar os contratos. A gravação deve ser em 1 mês. Preparem-se. César desligou e ficou parado, olhando o trânsito passar. Ligou imediatamente para Cláudio. Cláudio,
Você não vai acreditar. O quê? Fala logo, homem! Chitãozinho e Chororó vão gravar Sinônimos. Do outro lado da linha, um grito de alegria ecoou. Cláudio começou a rir, incrédulo. Sério? Mas como? César contou tudo. A história do CD errado, da insistência de Chitãozinho, da decisão instantânea. Cláudio estava em êxtase. Cara, isso é coisa do destino, juro. A música encontrou o caminho dela. Agora é esperar a gravação e torcer para o Zé Ramalho aceitar. A participação de Zé Ramalho não era garantida. Ele era seletivo, exigente, mas quando recebeu o convite, ouviu a demo e leu a letra. Algo nele se acendeu. A poesia, a profundidade, a verdade da canção o tocaram. Vou cantar, disse Zé ao telefone com sua voz grave e carregada de emoção. Essa música merece. Capítulo 4. A gravação histórica. O estúdio em São Paulo estava silencioso quando Chitãozinho, Chororó e Zé Ramalho se encontraram pela primeira vez para gravar Sinônimos. Era uma tarde de outubro de 2004, o céu nublado refletindo a solenidade do momento. César, Cláudio e Paulo estavam lá, observando tudo de uma sala adjacente através do vidro. A emoção era palpável. Chitãozinho cumprimentou Zé Ramalho com um abraço fraternal. É uma honra ter você aqui, Zé. A honra é minha, meu amigo. Essa música é especial. Chororó ajustava os fones conferindo a batida do metrônomo. O produtor deu o sinal e começou a base instrumental. O violão suave, o piano discreto, a bateria marcando o tempo emocional. Chitãozinho começou a cantar. Sua voz, madura e cheia de experiência, dava vida às palavras de uma forma que os compositores nem imaginavam. Cada verso ganhava peso, história, verdade. Quando chegou a vez de Zé Ramalho entrar, o clima mudou. Sua voz rouca, marcada pelo tempo e pela estrada, trouxe uma camada de melancolia profunda. Era como se ele estivesse contando sua própria história de amor, suas próprias dores e alegrias. Na sala de controle, Cláudio tinha lágrimas nos olhos. A gente conseguiu, cara, sussurrou para César. A gente realmente conseguiu. A gravação durou horas, pequenos ajustes, harmonias refinadas, respirações no lugar certo. Quando terminaram, todos sabiam. Aquilo era mais do que uma música, era um marco. Capítulo 5. O lançamento e o impacto. O álbum Aqui o Sistema é Bruto foi lançado em 2004 e Sinônimos rapidamente se destacou. As rádios começaram a tocar, os fãs a pedir, os shows a incluir. Mas o verdadeiro divisor de águas veio quando a canção foi escolhida para fazer parte da trilha sonora de uma novela da Rede Globo. César estava em casa, assistindo a novela, quando ouviu os primeiros acordes. O personagem principal, vivendo um momento de reflexão sobre um amor perdido, olhava pela janela enquanto Sinônimos tocava ao fundo. Meu Deus, murmurou César emocionado. Tá na novela. No dia seguinte, os downloads e as vendas explodiram. A música começou a ser tocada em casamentos, formaturas, eventos. As pessoas se identificavam com a letra, com a honestidade crua sobre o amor. Cláudio recebia mensagens de ouvintes contando suas histórias, como a música os ajudou a entender seus relacionamentos, como choram ao ouvi-la, como ela representa exatamente o que sentem. Acho que a gente tocou numa ferida que todo mundo tem, refletiu Cláudio numa entrevista para uma revista de música. Amor não é simples, é confuso, contraditório, intenso. E Sinônimos fala disso sem medo. Paulo Sérgio, mais reservado, preferia curtir o sucesso em silêncio. Mas quando viu Sinônimos ser regravada por outros artistas, de duplas sertanejas a cantores de MPB, ele soube que tinham criado algo atemporal. Capítulo 6. As regravações e o legado com os anos. Sinônimos ganhou vida própria. Artistas de diferentes gerações e estilos decidiram regravar a canção, cada um imprimindo sua marca. Uma jovem cantora de São Paulo chamada Mariana
tinha apenas 19 anos quando decidiu gravar sua versão. Ela havia perdido o pai recentemente e encontrou na música uma forma de expressar tudo o que sentia: amor, saudade, aceitação. Essa música me ensinou que amar é também aceitar a dor, disse Mariana em uma entrevista. Meu pai sempre dizia que amor de verdade não é fácil, mas vale a pena. Sinônimos resume isso perfeitamente. Sua versão, mais suave e intimista, viralizou nas redes sociais. Jovens que nem conheciam Chitãozinho em Chororó descobriram a canção através dela. César, ao ver isso, sentiu que o ciclo havia se completado. A música não é mais nossa, disse ele a Cláudio num encontro casual em São Paulo. Ela pertence a todo mundo agora, Cláudio concordou, sorrindo. E isso é o mais bonito, ela continua viva, se reinventando, tocando corações novos. Capítulo 7. O reencontro e a reflexão. 20 anos depois, em 2024, os 3 compositores se reencontraram em Goiânia para um evento em homenagem às músicas mais marcantes do sertanejo brasileiro. Sinônimos estava entre as escolhidas. César, agora com 62 anos e cabelos grisalhos, abraçou Cláudio, de 55, e Paulo, de 58. Os 3 estavam mais velhos, mais experientes, mas com o mesmo brilho nos olhos ao falar daquela canção. Lembram daquela tarde em Pinheiros? Perguntou César, nostálgico. Quando a gente decidiu escrever sobre os sinônimos do amor? Como esquecer? Respondeu Cláudio. A gente não tinha ideia do que viria. Paulo sorriu, olhando para o palco onde, em breve, Sinônimos seria executada ao vivo por um coral de jovens estudantes de música. O amor continua sendo a mesma coisa, disse Paulo, filosófico, confuso, intenso, contraditório, e as pessoas continuam precisando entender isso, por isso a música ainda toca. Quando o coral começou a cantar, as vozes jovens enchendo o auditório com a melodia conhecida, os 3 compositores se entreolharam. Não precisavam dizer nada. Sabiam que, juntos, haviam criado algo maior do que eles mesmos. Amor é tudo isso e muito mais, é sinônimo de amar. E naquele momento, sob as luzes do palco e cercados por centenas de pessoas cantando junto, César, Cláudio e Paulo entenderam o verdadeiro sinônimo de suas vidas: legado.